Irmãos, abra sua Bíblia em Isaías, o texto que o irmão Marcelo para nós. Isaías capítulo 9 é o texto dessa noite. Isaías capítulo 9, verso 1 a 7. Normalmente é um trecho utilizado com frequência na época de Natal, até porque é um trecho que, assim como outros, há tantos textos que falam sobre a vinda do Salvador, a promessa de que ele viria. Ontem nós estivemos em Atibaia, apoiando um trabalho que está sendo iniciado pela Igreja Presbiteriana, e eles pediram nossa ajuda, o coro da igreja, o grupo que cantou aqui foi lá cantar ontem. E quando chegou no momento da mensagem, o pastor disse, olha, eu vou pregar Isaías 9, 1 a 7. Eu falei, interessante, porque ele vai pregar o texto que eu vou falar. Só que ele deu ênfase, ele falou sobre os versos, e ele basicamente pregou sobre o versículo 6. Normalmente, quando se aborda esse trecho aqui, as pessoas focam no verso 6, que diz, pois um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Normalmente é aí que, e realmente não há como negar, esse é o ápice do verso. Ele vem contando uma história e termina falando quem é o Salvador. Mas eu vou pregar e eu quero me concentrar nos outros versos. Então, hoje, você deixa o verso 6 aí de lado, quem sabe uma outra oportunidade, nós olhamos para isso. É importantíssimo, aqui ele vai falar sobre quem Jesus é. Mas hoje eu queria falar sobre os presentes de Natal. Não os presentes que você vai receber na noite de Natal, mas os presentes que você já recebeu, presentes dados pelo Salvador. Então, esse trecho nos mostra pelo menos 4, tá bom? Se você conseguir guardar, for bom de memorização. Ao terminar esse tempo juntos, eu gostaria que você soubesse quais são os 4 presentes que o nascimento de Jesus ofereceu para você. 4 presentes que o nascimento de Jesus ofereceu para a humanidade. Nem toda a humanidade desfruta dele, mas foi oferecido para a humanidade, aí a humanidade deve lidar com essas verdades que nós veremos nessa noite. Muito bem, vamos ler do verso 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentastes. Alegraram-se eles diante de ti como alegram na colheita ou na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria o ombro, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida ou manchada em sangue, serão queimadas, e servirão de pasto para o fogo. Verso 6 nós lemos, versículo 7 termina dizendo, para que se aumente o governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino para estabelecer e o firmar mediante justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então hoje nós vamos olhar para esse texto, vamos olhar para partes que nós normalmente não atentamos. Qual é a verdade central, a lição principal desses versos? Então, lembre, só guarde isso, tá bom? Tirando o versículo 6, o foco é esse que eu vou dar. No seu nascimento, o Salvador nos ofereceu presentes. Esse texto mostra dádivas do céu concedidas à humanidade por causa do nascimento de Jesus. A razão do nascimento de Jesus conferiu isso para a humanidade. É muito triste não saber que recebemos presentes. Receber presentes é muito bom. É triste saber que Deus ofertou presentes estes que muitas pessoas não receberam, não desfrutam e nem querem desfrutar.
Mas se você hoje está sentado aqui e você já conheceu Cristo como seu Salvador, esses 4 presentes foram conferidos a você e você já se apropriou deles. Talvez você fale, mas quais são? Vamos ver agora com calma, tá bom? No seu nascimento, o Salvador nos ofereceu presentes. O objetivo da mensagem de hoje, então, é mostrar para você quais são os 4 presentes do Natal. O primeiro deles é muito simples, aparece no versículo 2. Versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz. Então, o primeiro presente dado à humanidade vem aí. Fomos presenteados com a luz. E talvez você olhe para isso e parece até ser simples demais, mas num único verso ele menciona 2 vezes o povo que andava em trevas e aqueles que andavam na sombra da morte. Ele menciona 2 características que falam sobre a humanidade e depois fala do presente dado. Em primeiro lugar, a Bíblia nunca esconde de ninguém, embora as pessoas achem isso politicamente incorreto ou até desagradável de você dizer para as pessoas, mas a Bíblia diz, é bem simples. Todos nascem pecadores condenados ao inferno. Não há um ser humano, com exceção de Cristo, que nasceu neste mundo salvo. Não existe isso. Você nasce inimigo, você nasceu condenado. A Bíblia diz que você nasceu em trevas. E a Bíblia diz que alguns permanecem nas trevas, outros são tirados de lá. Mas Deus, sendo misericordioso, olhando para a situação, e as trevas a qual ele está mencionando aqui são as trevas densas que encobrem o coração, que encobrem os olhos da alma, e não há esperança, não há desfrute da vida. Há muitas pessoas se divertindo neste mundo, nessa época de Natal, mais ainda, elas vão fazer festas, elas vão celebrar a noite de Natal, grandes ceias, alguns vão fazer viagens paradisíacas, vão gastar fortunas, outros vão se juntar em famílias e promover grande festividade. Mas são poucas as pessoas do mundo que farão isso na luz. A maioria das pessoas farão isso nas mais densas trevas. E elas vão estar dizendo naquela noite, Feliz Natal! E está tudo escuro. Feliz Natal! E estão indo para o inferno. Elas vão ceiar e vão participar daquela ceia, normalmente de Natal, bem caprichada, e vão comer aquele tender delicioso, ou aquele peru de Natal. E enquanto desfrutam, degustam daquela comida deliciosa, estão indo ao inferno. Disse para os adolescentes sábados que Jonathan Edwards disse que o que impede, certa vez pregando, ele disse o seguinte, que o que impediu que alguém perdido fosse para o inferno, desde a hora que ele levantou hoje pela manhã até agora, é a mão de Deus o sustentando. É um fio. Se Deus abrir a sua mão, a pessoa é lançada dentro do inferno por toda uma eternidade. E ainda assim as pessoas vivem tranquilas, elas vivem como se isso não fosse importante. Sabe o que é isso? Sabe por que as pessoas não se preocupam? Elas não se preocupam com o inferno e não se preocupam com o destino eterno das suas vidas, porque o texto diz, elas andam em trevas. Então elas não se preocupam, porque quem está em trevas não vê nada. Quem anda nas trevas não vê placas de aviso, cuidado. Quem anda nas trevas não vê a sua sujeira. Quem anda nas trevas não se preocupa com nada, porque nada está sendo mostrado. Mas o texto nos diz que algo aconteceu. E ele diz, o povo que andava em trevas viu uma luz. E aí nós temos um adjetivo que aparece aí. Qual é o adjetivo que qualifica essa luz aí no texto? Uma grande. Eu não sei se tem outras versões, mas o texto aqui quer mostrar, de repente, no meio das trevas, explodiu uma enorme luz, uma luz poderosa demais. Não era uma luz comum, não foi um fósforo, uma lanterna, foi a luz do sol que invadiu as trevas. E ele fala assim que o povo que andava no vale da sombra da morte, resplandeceu sobre eles luz. Esse povo não tinha saído de lá. O povo ainda estava nas trevas e no vale da sombra da morte. Mas fala que Deus invadiu isso com luz. E quando ele invadiu isso com luz, ele pela primeira vez na história, promoveu para as pessoas a oportunidade de olharem para si, olharem para onde estão, olharem para o destino eterno delas e reagirem. Isso é o maior presente do Natal. Você poder descobrir quem você é. Já fez isso?
Há luz suficiente para você? Talvez alguns estejam sentados aqui e ainda não chegaram lá. Talvez ainda não houve luz suficiente. E você já começou a perceber que existem certas coisas em você que não estão adequadas, mas talvez você se sinta tranquilo com isso. Mas quando uma luz forte se aproxima e mostra a sua condição, mostra o lugar onde você vive, somente um louco não deixaria esse lugar. Somente alguém muito irracional olharia para tudo isso e pediria, por favor, apague a luz. O que você faria se fosse existir uma festa na sua casa e a luz da sua casa terminasse e todo o ambiente ficasse escuro? E você não percebesse mais, então, a sujeira no chão, a coisas caídas, a pó, a papel, tudo espalhado na sua casa, e você tranquilamente ficasse esperando os convidados sem saber a situação real daquele ambiente. Mas minutos antes das pessoas chegarem, a luz voltasse. E você contemplasse toda aquela situação. Qual seria a sua atitude? Eu espero que a sua atitude seja: preciso pôr em ordem isso aqui, precisamos arrumar. A atitude mais absurda seria ir até o disjuntor e pagar o disjuntor e falar: vamos fazer uma festa no escuro, vamos fazer uma grande balada. Você já parou para pensar por que quando as pessoas vão para festas, as festas que o mundo promove, normalmente é um ambiente escuro? Ah, pastor, é por causa da música? Não, não é por causa da música, não. Põe o mesmo ambiente, a mesma música e acende as luzes, deixa tudo aceso. As pessoas vão olhar uma para a outra e elas vão achar estranho. Elas começarem a dançar, a fazerem certas coisas. Mas quando a luz apaga, e aquele monte de luz começa a girar para que você não possa fixar ao certo no que está acontecendo ou no que não está acontecendo, a pessoa se sente mais à vontade naquele ambiente e fala assim: nossa, que festa gostosa, olha só. Por quê? Porque aqui onde está escuro eu posso ser quem eu sou. Mas Deus não quer que você seja quem você é. Deus quer que você seja aquilo que Ele idealizou para a sua vida. Por isso, quem se aproxima de Deus precisa saber que Deus é luz e nele não há trevas. Maior presente de Natal, pelo menos um dos 4 aqui podemos dizer: o Natal é marcado por luz vinda a este mundo. Meus queridos, seja sincero com você mesmo. Independente do tempo que você tem de igreja ou se você entrou aqui pela primeira vez. Uma pergunta sincera para o Natal é essa: a luz já nasceu no seu coração? Já raiou a luz do dia no céu da sua alma? Você já descobriu que você andava em trevas e falou: Senhor, dá-me da tua luz. Essa luz que veio ao mundo e invadiu as trevas, por favor, invada a minha vida e me transforma. Esse é um grande presente do Natal. Povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Nossa tarefa, nesse Natal, é dizer para as pessoas que elas continuam andando em trevas. Muitos não vão gostar, mas a Bíblia não se preocupa com isso, não. É melhor você ter um inimigo que vai com você para o céu do que um amigo que está indo para o inferno. Ok? Entenderam isso? É melhor que a pessoa fique muito brava com você e seja salva, do que a pessoa ache você muito legal e continue perdida. Não tenha medo. Diga para as pessoas, diga para os seus pais, diga para os seus filhos, diga para os seus familiares. Natal é um tempo de luz. Você já percebeu como as pessoas gostam de luz no Natal? Quando você vai andar na cidade, esse ano aqui não está assim, né? Mas normalmente quando você vai para os lugares, as cidades mais movimentadas no Natal, elas estão como? Elas são todas iluminadas. A luz, as pessoas gostam de enfeitar árvores com luzinhas de Natal. Elas gostam de colocar na sua casa e fazer cascata. E, gente, é muito bonito. Eu acho muito bonito isso aí. Mas eu tenho uma opinião. Eu acho que tudo isso acontece porque as pessoas, elas reconhecem, ou pelo menos elas são incomodadas interiormente, de que há trevas e de que Natal é um tempo de luz. Então as pessoas, tentando ofuscar as trevas do coração, elas enfeitam as casas, enfeitam árvores e carros. Enquanto os crentes
muitas vezes não enfeitam a sua casa. Não tem nada de errado em enfeitar, não, pode enfeitar. Mas muitas vezes, a luz que brilha na sua vida é a luz do coração. Que você possa acender na noite de Natal, ser uma verdadeira árvore ambulante. Que as pessoas olhem para você e percebam que o Salvador mora ali. Primeiro presente do Natal. Há um segundo presente do Natal. O verso 3 diz aí: tens multiplicado a este povo a alegria, e lhes aumentastes. Vou ler de novo. Tens multiplicado a este povo, e a alegria lhes aumentastes. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na colheita ou na ceifa, e como exultam quando repartem despojos. O segundo presente de Natal, vem aí. Fomos presenteados com alegria. Talvez você esteja pensando, o que é isso aí? Não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir esse desenho. A imagem desse desenho, eu costumo dizer que desenho tem muita teologia. E esse desenho aí, eu não sei se é da Disney, quem foi que fez, mas o desenho chamado Divertidamente. Eu acho que é da Disney. E aí conta a história de uma família, e é interessante que a menininha nasce, e aí vão surgindo nessa menininha emoções. E aí estão as pessoas, cada um de nós, pelo menos no desenho eles afirmam assim, dentro de você existem esses 5 personagens aí. Existe o Senhor Raiva, a Nojinho, existe o Medo, existe a Tristeza e existe a Alegria. E esses personagens estão dentro de você e de vez em quando estão dentro da cabeça, né? No desenho mostrava assim, eles viam o mundo pelos olhos da menina. E às vezes o pai falava, come brócolis. E ela estava lá com nojinho, não querendo comer. E aí de repente há uma explosão de raiva. E toda a história se desenrola dentro do que acontece dentro da cabeça daquela criança. Mas uma coisa interessante é que, aqui, não sei quantos assistiram, não quero estragar para quem não assistiu, mas a ideia, o mundo dessa criança era cada sentimento, cada emoção que surgia, formava-se uma pequena esfera de vidro. E aí então ia para um núcleo para ser guardado. Então as memórias alegres, elas entravam no tubo e elas eram lançadas para um país, do lado assim tinha um abismo e tinha uma cidade lá, cheia de circo, de alegrias, emoções alegres eram ali. Do outro lado estavam as emoções tristes e assim por diante. E a história desse filme, ela caminha de modo a mostrar o que acontece quando essa menina perde a alegria. O que acontece como as coisas, como os mundos que existiam dentro daquela menina começam a ser destruídos um a um, quando um dos personagens, porque continua no centro de comando, fica lá, pelo menos a Nojinho, o raiva e o medo. Mas a tristeza e a alegria são tiradas. E essa menina entra num abismo de indiferença, de uma tristeza profunda, e todas as suas emoções são contagiadas. E o filme começa a desenrolar aí, vale a pena você assistir para entender, tá bom? Eu quero dizer para você que a alegria que Deus promove, o presente dado, o texto diz assim, que quando o povo viu essa grande luz, e aí mencionando a respeito do nascimento do Salvador, e um Salvador que iria nascer na Palestina, e o texto fala Galiléia dos gentios, onde ele vai crescer, e essa luz vai crescendo cada vez mais, e quando Jesus assume o seu ministério, as pessoas que estão andando ao redor dele, as pessoas que estão sofrendo, são tomadas de uma alegria, porque de repente, da noite para o dia, um homem surge, e ele começa a curar pessoas, ele começa a falar de esperança, ele começa a multiplicar pães, ele começa a levantar mortos, a curar paralíticos, a abrir olhos de cegos, e o povo é tomado de uma alegria indizível. E eles são tão levados por essa alegria que o profeta Isaías, 800 anos, 700 e poucos anos antes de Jesus, profetiza. Este povo viu uma grande luz, e este povo a quem o Senhor aumentou, falando no caso dos judeus especificamente aqui, esse povo que o Senhor aumentou, o Senhor derramou sobre eles alegria, e eles foram contagiados de uma alegria, e o texto qualifica essa alegria dizendo, é uma alegria semelhante às pessoas quando vão colher, quando elas iam para a colheita. Olha, para nós isso não faz muito sentido,
Se fosse o texto escrito para o nosso mundo hoje, a alegria deles era, eles tinham que arar, plantar, gente, era difícil. Ficavam torcendo para que a safra fosse boa. Quando dava tudo certo, quando eles iam colher a comida, era uma alegria tremenda. Eles sabiam, olha, tudo deu certo, no final da história, deu tudo como nós pensamos. E eles eram tomados por alegria. Se fosse hoje, nós não temos alegria em colher, a não ser, acho que o Marcelo Cardoso aqui que planta na casa dele, o meu pai planta algumas coisas no fundo da casa, não sei se você tem horta, não sei se você fica muito alegre com isso. Mas se fôssemos trazer para os nossos dias, seria assim, eles ficaram alegres como aqueles que saem para fazer compra. Você já ficou alegre quando saiu para fazer compra? As mulheres não valem, mas pensa aí. Alguém sai para você e fala assim, ó, pode gastar, Feliz Natal, toma um cartão, sem limites, vai lá, divirta-se. Gente, como uma alegria toma conta das pessoas quando elas podem sair e elas simplesmente falam assim, olha, não existe nenhuma restrição, posso gastar. Você vai viajar, você sai de férias e você chega num lugar, como é ruim quando você fica contando dinheiro, né? Passa um sorvete e você pergunta, quanto é? Se você tem muito dinheiro, você fala, não interessa quanto é, dá 5. Você não quer saber. Por quê? Você está se sentindo alegre, mas se o dinheiro vai embora, você fala, quanto é? Dá para fazer um desconto? Já começa a choradeira do brasileiro para tentar tirar a alegria do outro, né, que ia vender. Queridos, a alegria que Deus promove não é a alegria das compras, não é a alegria passageira, mas é aquela alegria de alguém que viu o Salvador agindo. A alegria do povo a quem ele está narrando aqui foram pessoas que viram o Messias transitar pela Palestina. E nós devemos ter a alegria, não das compras de Natal. Não devemos ter a alegria que passe e vem em volta com um diploma, com bens adquiridos. Nós devemos ter alegria porque nós também vimos o Salvador, não fisicamente passando pela Palestina, mas nós temos visto o Salvador do mundo passando por toda a história. 2000 anos de história, Jesus caminhando e salvando pessoas e transformando vidas. E se você não está contente de ver 2000 anos de história, olhe para a sua vida e vê o que Jesus fez quando encontrou você. E como você era, e como Ele tem conduzido. Isso é suficiente para você falar, Senhor, muito obrigado pelo Natal. Porque no Natal, luz foi jogada na minha vida. Com a vinda de Jesus, luz foi me dado. Em segundo lugar, foi entregue a mim uma alegria que ninguém pode roubar. Eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por tristezas, mas essa alegria ninguém roubará de mim. E essa alegria vai perdurar. O texto diz que é a mesma alegria de quando falando do povo de Israel, fala da alegria que eles tinham na colheita e na alegria que eles tinham quando repartiam os despojos. Os despojos eram aquilo que era dividido depois da guerra. E, gente, as pessoas já estavam contentes quando a guerra terminava, de falar, estou vivo. Mas depois que a guerra terminava, e eles tinham conquistado uma nação grande, o conquistador dizia para eles, olha, peguem o que vocês conseguirem carregar. E, gente, era uma alegria tremenda. Eles pegavam coisas, eles falavam assim, ó, valeu a pena. Principalmente os soldados. Os soldados, antigamente, eles trabalhavam num sistema de mercenários. Eles eram contratados por um valor, mas além do seu valor, eles tinham a seguinte recompensa. Quando vocês vencerem a batalha, o que vocês conseguirem carregar é de vocês. E quando a guerra terminava, e eles podiam pegar o despojo, eles eram tomados de grande alegria. E o texto conta para nós que essa alegria que invadiu a Palestina há mais de 2000 anos atrás é a mesma alegria que deve surgir no coração das pessoas. A luz vinda do céu para te salvar. E a alegria de ser agora alguém salvo pela graça de Cristo Jesus. Há um terceiro presente no Natal. Qual é o primeiro presente? O primeiro presente é luz. Em segundo lugar, Deus te deu alegria. Em terceiro lugar, o terceiro presente vem aí. Está no verso 4 e verso 5. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles. Consegue identificar qual é o... Olha, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E esse povo se multiplicou e se encheu de alegria. E aí Isaías diz assim, porque o Senhor quebrou deles o jugo.
É assim que está na sua versão? A vara que feria os seus ombros e o cetro do opressor foi retirado. Do que ele está falando? O terceiro presente dado no Natal é um presente chamado perdão. Somente Deus tem poder para invadir as trevas e quebrar as correntes, os grilhões que prendiam a sua vida, moer esses grilhões e tirar você de lá. E se você não tiver mais nada no Natal, reconhecer essas coisas já deve encher seu coração de alegria. A Bíblia fala de um opressor. A Bíblia fala que Deus quebrou um jugo que pesava sobre eles. Esse jugo não foram os romanos. Quando Jesus nasceu, os judeus estavam debaixo do Império Romano. Eles eram oprimidos. Em alguns casos, em alguns lugares lá, eles pagavam um imposto de 70% do que eles recebiam. Eles eram oprimidos, massacrados de todos os modos. E Jesus, quando surge, não quebra isso deles. Eles queriam um Messias libertador do Império Romano. Mas o Messias vem e fala assim: porque eu fui enviado para libertar os cativos, para libertar os oprimidos e para apregoar o ano aceitável ao Senhor. E ele começa a andar pela Palestina. E ele começa a fazer isso. Nós lemos lá, não dá tempo de pegar agora, mas se avançasse no Isaías 53, você vai descobrir que quando vai falar sobre o Messias, da morte dele, vai dizer assim que pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que estava sobre nós foi colocado sobre ele. E, gente, do que ele está falando? Ele não só está falando que, é claro que quando Jesus andou pela Palestina, ele levou as doenças dos doentes daquela época sobre si. Ele retirou doença de várias pessoas. Ele ainda faz isso? Ainda faz isso. Mas ele não precisa mais fazer. Mas tem uma coisa que ele fez lá atrás e continua fazendo durante toda a história. Ele continua quebrando os laços que prendem alguém nas trevas. E permitindo pela primeira vez que você possa sair do cativeiro e encontrar-se livre, liberto. Isso é um grande presente de Natal. Você vai encontrar muitas pessoas essa semana que vão estar bem de vida, mas andam para cima e para baixo, acorrentadas. Eu não sei se você gostaria de viver assim. Se você fosse um animal, por exemplo, um passarinho que você pode voar, e aí você foi colocado dentro de uma gaiola, você ficaria contente se eu dissesse para você que a gaiola é maior? Olha, fique contente, a sua gaiola é maior do que as demais pessoas. Isso traria para você alegria? Você ficaria feliz se você fosse um cachorro e eu mantivesse você sempre amarrado? Você já viu o cachorro quando ele consegue escapar? Não sei quantos já tiveram esse prazer. O cachorro escapou da coleira e o portão estava aberto. O que o cachorro faz? Ele para no portão, ele sai em disparada. Por quê? Porque ele fala assim: eu nunca sei quando eu vou ter essa oportunidade de novo. Ele dispara, ele vai embora. E não adianta você falar: para, pode gritar, ele vai embora. Ele vai correr mais ainda. Ele sabe assim: ó, esse homem, essa mulher é má, é do mal, ela quer me pegar, quer me prender. Você pode gritar à vontade, ele vai correr. Ele se sentiu livre. No final de tudo, você consegue pegar ele. E traz de novo ele pela coleira. E chega em casa e o prende. Ele olha para você, ele dá aquela balançadinha de rabo. Mas se ele pudesse falar para você, o que você acha que ele diria? Muito obrigado por me trazer de volta para casa. Obrigado por me livrar dos perigos aí à volta. Se ele pudesse dizer para você, ele ia falar assim: olha, eu gosto de morar aqui com vocês, mas eu gostaria de ser como vocês, livre. Eu gostaria de poder abrir a porta e sair de casa e voltar. O mundo anda cativo. Você foi liberto. E talvez você esteja sentado aqui e seja um cativo ainda. Você não sabe o que é longe demais. Você só anda até onde a corrente opressora permite você andar. E há muitas pessoas na noite de Natal que vão celebrar, vão vibrar. Mas nas suas pernas existem enormes correntes. E elas se arrastam, fazem aquele barulho na ceia de Natal.
E elas vão dizer Feliz Natal, mas quando você olhar para o pé delas, você descobre que o feliz não tem de nada. No Natal deles não tem nada feliz. Deus deu 4 presentes no Natal com o nascimento de Jesus. Deus nos deu luz, Deus nos deu alegria e Deus nos deu perdão. Olha o verso 5, diz assim: porque toda bota... Acharam o verso 5? Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimados e servirão de pasto para o fogo. Do que ele está dizendo? Isaías está usando uma figura de uma batalha. E aí então uma pessoa que colocou uma bota e ela está andando na batalha. Como é que essa bota fica? Ela fica coberta de sangue, de lama. Ela fica coberta de todo tipo de sujeira, porque a batalha foi ferrenha. Simplesmente Isaías diz assim que a roupa suja e as botas tomadas de imundícia, elas são retiradas de você. Ele usa essa figura para evocar na nossa mente a ideia de que alguém veio e retirou de você o que era impuro. E essa impureza serviu de pasto, serviu de combustível para o fogo, vai ser queimada. Não tem mais necessidade de você ser recoberto com essas coisas. Gente, isso daqui é uma figura muito bonita do perdão do que Deus faz. Deus te encontrou um maltrapilho, um mendigo. E Deus retirou todas as suas vestes. E falou, isso daqui não serve para mais nada, nem para pano de chão. Eu vou queimar isso, para que sequer haja lembrança da sua iniquidade. Isso é perdão demais, isso é alegria demais. Isso é dádiva demais. Deus olhar para você e falar assim, entre eu e você, não há mais inimizade. Vamos caminhar. 3 grandes presentes, 4, na verdade. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia. Último presente do Natal, são 4, nós falamos. Primeiro é? Deus nos deu luz. Segundo? Terceiro? Natal é isso. Mas existe uma coisa, essas coisas foram dadas para o nosso benefício, mas a última coisa que ele menciona aqui é uma coisa muito bonita. O verso 7. Eu vou ler o 6 para o nosso benefício, mas não vou pregar o verso 6, tá bom? Ele fala que tudo vai ser queimado e ele fala por quê? Porque é a razão. Qual é a razão? Porque os nossos pecados, porque tudo foi quebrado, porque um menino nos nasceu. Essa é a razão. E um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A última coisa que ele menciona no verso 6 é, ele será chamado de príncipe da paz. Isso nos remete ao último presente, o presente que o Natal nos traz, é paz. Olha como ele termina, verso 7. Para que se aumente o seu governo, o governo do Messias. Para que se aumente o seu governo e venha a paz, como? O que é paz sem fim? Você não sabe explicar isso porque você nunca teve isso, nem eu. Nós desfrutamos de paz. Mas nós, eventualmente, começamos a falar assim, a minha paz ela tende a sair rapidinho. 1 de Pedro diz assim, busque a paz e empenhe-se a alcançá-la. Porque os olhos do Senhor estão sobre... E aí ele começa a explicar para nós sobre o desafio de você se empenhar para buscar a paz. Nesse texto, não é você quem busca a paz, mas é a paz que buscou você e autenticou a sua vida dizendo, eu garanto a você, se você estiver ligado a esse menino que está no verso 6, o governante de todas as coisas, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, ele fala assim, o reino dele não terá fim. E se é um reino de paz sem fim, o que significa isso? Se você é súdito de um reino cuja paz não terá fim, o que isso significa? Qual é a implicação direta disso? Você é um súdito de um reino de paz.
infinita. Como? É um reino de paz eterna, mas qual a implicação para a minha vida? Se eu sou súdito desse tipo de reino? Eu vou desfrutar de paz, paz eterna. Isso é prometido para agora? Olha, nós estamos de paz. Jesus falou, deixa-vos a minha paz vou lá dou. Ele fala que existe uma paz que nos guarda agora. Mas essa paz é total? Essa paz é absoluta? Não. Mas o texto vem para você e diz assim que o Natal oferece para você acesso a essa paz que é eterna. Um reino de paz sem fim. Ele estenderá o domínio e haverá paz sem fim. Não sei quantos já assistiram Crônicas de Nárnia. Não sei qual deles, há um dos filmes aí, Crônica de Nárnia, de C.S. Lewis, em que há uma cena em que, eu gosto muito daquela cena, há uma enorme onda, há uma praia muito bonita, não sei qual deles aí, se alguém lembrar me fala. Qual que é? É o terceiro, mas sabe o nome do filme? O Peregrino da Alvorada, ok. Então tá aí a princesa, o leão e o guarda-roupa, né? Depois a outra, não sei qual é, e o Peregrino da Alvorada. Há uma cena muito bonita em que há uma praia ensolarada e há uma onda gigantesca. E ela não cai na praia. Ela se forma como se fosse arrebentar e para. Só que as pessoas estão conversando aqui na praia e a onda fica se movimentando. Só que ela não vira. E eu achei muito bonito aquela ideia. E ele coloca aqui que existe uma grande barreira, a qual existe. Ele perguntou o que tem do outro lado. E alguém diz para ele, o reino de Aslan está do outro lado. O reino do leão que simbolizava Jesus. O reino dele fica do outro lado. E aí há um diálogo entre eles e você quer ir para lá agora? E eles ficam assim, olha, eu ainda tenho coisa para fazer, eu não posso ir e tal. E há um diálogo ali todo e eu fico falando assim, será que eles vão mostrar um vislumbre do que é esse reino? De como é, e eu fico imaginando como será que eles pensaram nesse reino, e nada é mostrado, simplesmente aquela enorme onda que fica se revolvendo e você não vê o que tem do outro lado. A paz significa isso. Isso já foi dado para nós. Já foi dado para nós. Nós fomos reconciliados com Deus, mas nós ainda não desfrutamos de toda a paz. Há muito sofrimento. Olha, eu ousaria dizer que todos os crentes aqui sofrem, em alguma esfera há sofrimentos. Mas nós somos súditos de um rei que diz assim, eu vou voltar, e eu vou estabelecer uma paz que não terá fim. Muito mais. É o status de paz e não o senso só, o sentir paz. Queridos, o Natal está chegando. E esses 4 presentes estão à disposição. Se você já recebeu, louve a Deus por eles. Se você não os recebeu, eles continuam à disposição. Mas se você desperdiçar esses presentes, se existe um reino de paz sem fim, eu posso dizer para você que existe um reino de angústia também sem fim. E quem não quer estar debaixo do príncipe da paz, vai encontrar-se com um inimigo poderoso, um juiz rigoroso. Cabe a você tomar essa decisão. Nosso papel como crentes, como igreja, é anunciar para você que esses presentes estão ao seu alcance. Mas se você não quer esses presentes, que tristeza vai ser seu Natal. Pode ser um Natal muito iluminado, pode ser um Natal com muita comida, mas vai ser um Natal vazio de significado. Vamos orar? Senhor, nós precisamos resgatar a essência do verdadeiro Natal. É uma época tão propícia em que as pessoas estão tão abertas a ouvir. É uma época em que as pessoas procuram iluminar os seus lares. Há uma grande quantidade de luzes acesas. Mas apesar de tudo isso, essas pessoas andam em trevas.
Essas pequenas luzinhas de Natal não podem fazer nada em relação às trevas que estão sobre a alma, sobre os olhos. Mas ainda hoje, Deus, o povo que anda em trevas pode ver uma grande luz. A luz do Salvador. A luz que veio ao mundo, que alumia todo homem. Muito obrigado, Senhor, por ter aberto os olhos, os meus e os dos meus irmãos aqui. Nós somos gratos por ter recebido a Tua luz, a Tua alegria. Somos gratos por desfrutar, Senhor, do Teu perdão e, finalmente, termos a Tua paz e um dia desfrutarmos de paz perene. Tem misericórdia daqueles que estão aqui nessa noite, que olham para essas verdades como verdades simbólicas ou mitológicas ou imaginárias. E Deus, tudo que os separa de uma eternidade de dor e sofrimento é a Tua maravilhosa soberania que decide quando cada um de nós parte. Tem misericórdia daquelas pessoas que estão aqui entre nós, que estão em trevas. Muitas delas sequer sabem que estão em trevas. Nunca viram a luz. Não sabem o que é a luz. Por isso, Deus, eu peço que o Teu Espírito, que é poderoso, possa incomodá-las. Possa, Senhor, dar pequenos lampejos da Tua glória, para que eles percebam que existe algo muito melhor do que as trevas, do que o frio, do que a solidão. Dá-nos o sentido do Natal resgatado e verdadeiro. Obrigado por Sua palavra. Sem ela nós não saberíamos desses presentes. Somos gratos por sermos alcançados por cada um deles. Ajuda-nos a levar e compartilhar com o mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.